A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem, sim. Eu sou o Pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos para a lição já de número 6 e nós vamos falar um pouquinho sobre a relevância da igreja cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Basicamente, a lição vai falar sobre o nosso papel enquanto igreja na recepção dessas pessoas que vão se decidir por Cristo e o encaminhamento delas em relação o seu início na caminhada cristã. Esse é um momento muito importante, porque as pessoas que estão chegando na igreja, se convertendo, aceitando Jesus, elas estão ainda meio que se envolvendo ou conhecendo muita coisa, muita novidade, tem que desapegar de muita coisa da sua vida anterior e elas vão precisar sim desse apoio estrutural da igreja nesse primeiro momento para ela poder assim, digamos assim, depois de crescida, deslanchar e fazer esse papel na vida de outros crentes, tá? O nosso texto de referência está aqui em Efésios 4, verso 1 ao 6, que diz: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados de uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A introdução diz: será enfatizado nessa lição a relevância do ministério da integração em uma igreja local. Não é apenas anunciar o evangelho, mas também ajudar e acompanhar os novos convertidos no engajamento na comunhão da igreja. E a gente vai ver aqui, irmãos, o problema da igreja hoje eu falo como pastor também, nós temos um problema crônico na igreja, nas igrejas evangélicas de uma maneira geral, é porque a gente aprendeu a fazer tudo de maneira departamentalizada. Então, a gente não ensinou a igreja de uma maneira geral a como se comportar numa evangelização, a como se comportar para integrar um novo membro na igreja, a como se comportar com uma família nova que está vindo de uma outra igreja. Não são novos membros, mas estão vindo de uma outra igreja. Como que a gente se envolve em cada uma dessas áreas? Aí a gente fez o quê? A gente departamentalizou. Então, existe o departamento de evangelismo, o departamento de recepção da igreja, com os diáconos e diaconisas, o departamento de discipulado, e a gente departamentalizou, de maneira que existe gente que é muito boa numa coisa, mas é péssima em outra. Então tem gente que nunca vai evangelizar na rua, mas é uma pessoa excelente na recepção. Ao meu ver, é uma falha nossa, haja vista que todo crente precisa evangelizar. É uma área em que todos os cristãos, por mais que você não tenha aquela aquela qualificação toda, por mais que você não tenha aquelas habilidades que os evangelistas têm, que os missionários têm, de levar a palavra, de abordar pessoas na rua, mas de alguma forma todos nós precisamos evangelizar. Por quê? Porque você vai saber o preço que tem que ser pago para isso. Para quando você for fazer o seu trabalho principal na igreja, que é, por exemplo, recepcionar, você vai recepcionar com uma outra visão. Poxa, mas foi tão difícil. A gente orou, a gente jejuou, a gente foi para a rua, a gente fez ar livre, a gente fez visita, a gente fez uma campanha missionária, a gente fez uma campanha social, a gente fez tanta coisa e uma alma aceitou Jesus nesse mês. Uma pessoa. Aí, olha o cuidado que você tem que ter em cima dessa uma pessoa, porque você vai perceber em loco o trabalho que foi para o pessoal do evangelismo conquistar essa uma alma para Jesus. E muitas das vezes, irmãos, esse é o nosso problema, que o pessoal do evangelismo, que é o departamento de evangelismo e de missões da igreja, ralou, né, para conseguir uma alma. Um exemplo, estou dando só um exemplo de uma alma para Jesus. E aí o pessoal da recepção não fez bem o seu trabalho. A pessoa chegou na igreja, entrou, saiu da igreja, ninguém nem notou, ninguém anotou o nome, ninguém falou com essa pessoa. E a gente já viu muitos testemunhos assim, né? De pessoas que entraram na igreja e saíram e ninguém nem anotou o nome, não fez nada com essa pessoa e ela não voltou mais. Ou seja, o trabalho que o pessoal do evangelismo teve
orando, jejuando, evangelizando, convidando pessoas. Aí uma pessoa veio para a igreja e aí tudo foi jogado fora por causa da recepção da igreja que não foi bem feita. Então, assim, de alguma forma, os departamentos, você fazer setores da igreja, um cuida do evangelismo, um cuida da área de recepção, um cuida do discipulado, isso é importante porque aí você vai ter mais qualificação naquele setor. Mas é importante que, de alguma forma, todos os irmãos se envolvam nas suas respectivas áreas para que a gente aprenda a valorizar o trabalho que é feito pela outra parte da igreja. Aí o tópico primeiro vai falar sobre a importância da integração. Há pelo menos 3 aspectos essenciais na promoção da constante e imprescindível prática da integração. Criar um ambiente acolhedor no primeiro contato, né? Como diz a nossa frase conhecida, a primeira impressão é a que fica. Então, um ambiente acolhedor, um ambiente em que a pessoa se sinta bem, vai gerar essa recepção nela e ela vai com certeza voltar mais vezes. Indicar que essa é uma relevância bíblica, ajudar a assegurar os frutos do evangelismo. É o que eu falei aqui. Então, o evangelismo vai lá, rala, 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 evangeliza, faz a obra, vai na rua, vai no sol, vai na madrugada, faz o trabalho nas praças, na Cracolândia, aí consegue uma vida para Jesus. Aí, por causa que o ambiente não foi preparado, a pessoa veio, entrou e saiu e ninguém notou. Olha o desperdício de energia que foi para ali a equipe de evangelismo, né? 1.1, gerar um ambiente receptivo aos visitantes. A recepção aos visitantes é certamente a grande responsável por causar a primeira impressão nos recém-chegados. Um cumprimento, um sorriso, uma orientação e um auxílio iniciais fazem toda a diferença na chegada dos visitantes. Olha só como esse negócio é tão importante. Quando eu aceito Jesus, eu tive um encontro sobrenatural com Deus na minha casa. Então Deus falou comigo. E quando eu fui procurar uma igreja evangélica, eu já estava convicto de que eu seria crente, eu ia aceitar Jesus. Eu estava pronto para aceitar Jesus, entregar minha vida para Jesus. Eu tinha tido uma experiência muito linda com Deus na minha casa. Então eu fui procurar uma igreja evangélica. Eu fui na que ficava na minha rua, entrei na igreja. Ninguém anotou meu nome. Aí, como eu cheguei no horário, e os crentes, infelizmente, irmãos, pensa num povo que gosta de chegar atrasado no culto, é crente. E aí eu fiquei sabendo do horário do culto, era 7 horas na época. Aí eu, 7 horas, estava na igreja. Só que aí, 7 horas, só estava só o porteiro. O porteiro me cumprimentou, eu entrei e sentei. Naquela época, nos anos 2000, quando eu me converti, no ano 2000, as irmãs ainda eram separadas dos homens. Os homens eram de um lado, mulher do outro. Aí eu não sabia disso, sentei no lado que os homens iam sentar. Não, no lado das mulheres, né? Perdão. No lado que as mulheres iam sentar. Aí beleza, aí os crentes começam a chegar. E aí, quando os crentes começam a chegar, os homens sentam de um lado, as mulheres sentam do outro. Olha o problema que foi gerado para mim, porque eu estava sentado no lado que era exclusivamente para mulheres. Mas o porteiro que me abordou não me falou isso. Aí depois chegou um outro porteiro, um outro obreiro que percebeu, aí foi lá em mim e falou assim: "Ô, moço, você não pode ficar sentado aí. Aí é ao lado das mulheres." Aí eu peguei, levantei todo constrangido, irmão. Pensa no constrangimento. Você levantar de um lugar que você está sentado para sentar em outro lugar. Eu sentei lá do outro lado, pensei naquilo, fiquei o culto todinho sem graça. E aí eu só voltei naquela igreja, e foi a igreja que eu congreguei durante praticamente toda a minha vida. Eu só voltei naquela igreja, irmão, porque eu estava convicto da minha chamada. Deus havia me chamado de uma maneira sobrenatural e nada nesse mundo me tirava aquela convicção de que foi Deus que falou comigo. Mas se dependesse daquele dia, daquela recepção, eu nunca mais voltava naquela igreja. Então você que é professor, que vai dar essa aula, se você conhece alguma pessoa que foi para uma igreja evangélica e não voltou mais, porque foi maltratado na porta, não foi bem recebido na porta, e você conheceu o testemunho dessa pessoa, conte esse testemunho. Se você não souber de nenhum, conta esse meu testemunho. Olha, o pastor Heraldo, lá do canal IBD em Foco, contou o testemunho dele. Passa esse testemunho. É importante os diáconos e diaconisas terem noção, irmão, do que às vezes
o trabalho que o Espírito Santo fez numa pessoa, a equipe de evangelismo causou em uma pessoa, a equipe de convite está convidando, mandando mensagem, indo buscar na casa, aí levou por causa de uma mal recepção, de uma infeliz recepção de um porteiro, pode jogar tudo por água abaixo. Então pensa nisso e seja abençoado. Dentro do Ministério de Integração, a missão é fazer com que cada pessoa que chega à igreja sinta-se especial. Então, naquele dia, eu entrei naquela igreja, o porteiro pegou na minha mão e eu sentei. Então, daí já começou tudo errado, né, irmãos? Eu não me senti especial naquela igreja. Sentei e depois me pediram para trocar de lugar. Você sai daqui e vem para cá, porque aí é só lugar de mulher. Eu não me senti uma pessoa especial, me senti desprezado naquele culto. Então, tome cuidado, que isso faz toda a diferença, tá? Tem pessoas que não vão levar isso a sério, vão relevar, vai achar que isso é tranquilo, sem problema nenhum. Mas tem pessoas que são sistemáticas e não voltarão mais lá naquela igreja. O sorriso, uma lembrança da igreja, um presente, um folder de boas-vindas que contenha informações relevantes faz a diferença. E aí, a gente falando aqui de lembrancinha, de boas-vindas, um cartãozinho, um marcador de Bíblia e etc. Isso é coisa mais da nossa geração atual que está fazendo isso. Porque, de fato, eu me lembro que na época que eu me converti a Jesus, ou então que a gente ia visitar uma igreja evangélica, a gente tinha até medo de passar por aqueles porteiros. Pensa nos porteiros estranhos, esquisitos, e de terno e gravata, ficavam ali com a cara fechada, parecia que estava pronto só para expulsar um demônio. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, obviamente, que a gente, com o treinamento que está sendo feito, as diáconos, diaconisas, a equipe de recepção com crachazinho, a maioria das igrejas já tem aqui o crachá da pessoa indicando que ela é um diácono da igreja, uma diaconisa da igreja, a equipe de recepção, apoio, já coloca a pessoa no seu devido lugar, já avisa a pessoa onde está o banheiro, já coloca a pessoa numa cadeira sentadinha, bonitinha. É uma coisa fenomenal. Graças a Deus a gente melhorou muito nisso, mas tem igrejas que ainda precisam se atualizar nessa área. 1.2, a relevância bíblica da integração. A igreja primitiva é um grande exemplo de uma igreja que integrava os novos convertidos na comunidade cristã. E todos os dias acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Na igreja primitiva, os novos convertidos não ficavam dispersos, eles passavam a viver na dinâmica comunhão da igreja. As barreiras entre eles foram derrubadas e tudo era partilhado. Barnabé integrou o apóstolo Paulo no seio da igreja quando ninguém acreditava em Paulo, mas levou consigo e apresentou. E fez isso uma segunda vez quando integrou Paulo ao corpo ministerial da igreja em Antioquia. É importante essa, essa pessoa que vai fazer essa ponte entre esse novo membro e o envolvimento desse novo membro com a igreja. A pessoa está chegando ali na igreja, às vezes ela já sabe que vai ficar ali, ela quer ficar naquela igreja, ela conhece alguém lá dentro, ou ela gostou do pastor, gostou da recepção no primeiro momento, mas ela vai precisar, nos primeiros dias, de alguém que vai fazer essa ponte com ela, vai estar carregando ela, levando ela, talvez até buscando em casa, levando em casa, fazendo esse trabalho mais assim de cuidado mesmo e de zelo para com essas almas. Infelizmente, a gente praticamente não tem irmãos que se tocam nisso, né? Que se ligam. Ficam praticamente terceirizando o trabalho a B e C. Eles não se preocupam com isso. Às vezes o cara vai embora com o carro vazio, tá vendo ali o diácono pelejando para arrumar uma carona para uma pessoa e não se importa com isso. Então é o momento, através dessa lição, da gente despertar isso nos nossos irmãos. Eu já cansei de levar irmãos no meu carro, às vezes o carro abarrotado de gente, um sentado em cima do outro, aquela coisa, mas não deixo de dar carona. Enquanto o outro, você olha o carro do irmão, o irmão está com o carro vazio, está só ele e a esposa, ou só ele e um filho, e vai embora e não se preocupa com isso. Então, é uma lição que a gente também, como professor, tem a obrigação de trazer esse despertamento. Isso faz toda a diferença, né? A gente já perdeu membros lá na igreja a qual eu sou pastor, porque a pessoa mora longe e ela não queria incomodar os irmãos, de ficar indo buscar na casa, carona e etc e tal. E a gente sabendo que tem irmãos que moravam próximo a essa pessoa, moravam na mesma rua, no mesmo bairro, no mesmo conjunto, mas infelizmente, irmão, as pessoas não se ligam, não se tocam.
Era só a pessoa ter se apresentado, pastor, eu faço esse trabalho, eu vou levar ela em casa, eu trago em casa. Irmã, pode ficar tranquila, irmão, pode ficar tranquilo, eu vou te levar em casa. Todo culto eu te levo em casa, eu te busco em casa. Seria um negócio fenomenal. Daqui a pouco a pessoa, ela por si própria já estava envolvida com a igreja, não ia nem precisar mais de carona. Mas naquele momento inicial, é importante que se faça esse trabalho. 1.3, é importante porque segura os frutos do evangelismo. Novamente eu falo. Então, o evangelismo teve o seu trabalho e muitas das vezes é um trabalho que foi desperdiçado porque não houve uma preparação pós-evangelismo. De cada 100 pessoas que aceitam o evangelho, apenas 10 descem as águas batismais e dessas apenas 3 permanecem após o primeiro ano. Isso é uma estatística, eu não conhecia essa estatística, mas é assustadora, né? Essa triste estatística é resultado direto de uma falta de integração dinâmica no seio da igreja. Eu tenho certeza absoluta, irmão, que esse é um trabalho espiritual, é um trabalho que o Espírito Santo é que vai convencer as pessoas, mas também se a igreja não fizer a sua parte, essa estatística aqui vai ser um fato na nossa igreja também. Então, tem como a gente mudar essa realidade? Tem como mudar essa realidade, pegar essa lição, trazer um despertamento. Após esse despertamento, o pastor, juntamente com a igreja toda, se reunir, organizar a igreja melhor, talvez os diáconos, diaconisas, cuidarem dessa parte de recepção, para ajudar o pessoal do evangelismo que está laborando, lutando para trazer pessoas para a igreja. Infelizmente, na chegada na igreja, no cuidado que a igreja vai ter pós-conversão, a gente não tem um trabalho contínuo e às vezes se escoa pessoas pelo ralo, né? Que a gente tome cuidado. 3% das pessoas é muito pouco. Então, de 100 pessoas, apenas 3 ficarão nessa igreja no decorrer desse período aí. É muito pouco, infelizmente é muito pouco. O novo convertido é como uma criança recém-nascida, precisa de cuidados, alimentação adequada, ajuda para andar, falar, alimentar-se sozinha ou no seu processo de crescimento espiritual. Se for ajudado, crescerá saudável e, por sua vez, integrará a outros no futuro. Eu me lembro na época que eu me converto, eu me converti ainda jovem, então tinha 20 anos. E aí eu me lembro que até hoje uma das coisas que mais me ajudou é porque lá na nossa mocidade só podia cantar, na mocidade cantar mesmo, tá? De apresentar-se no domingo à noite ou nos cultos junto com a mocidade, quem fosse batizado nas águas. Mas o pastor, na época, abriu uma brecha, abriu uma exceção para que eu participasse dos ensaios com os jovens. Eu não podia cantar ainda por causa da regra, que não foi ele que criou a regra, então a regra estava mantida. Mas ele criou, dentro da regra, uma brecha para que eu pudesse participar pelo menos dos ensaios. Então, o fato de eu estar no meio dos jovens, pelo menos ensaiando, ajudou com que eu me envolvesse com a juventude. E aí, a gente vai perceber que se não tivesse isso, eu ia ficar lá na nave da igreja, sentado, entraria culto, sairia culto. Os jovens não me abordariam, provavelmente, achariam que eu era um estranho para lá e não iriam se envolver comigo, eu não ia me envolver com eles e possivelmente a história não seria a que nós estamos contando hoje, uma história de sucesso, né? Então, tem que tomar muito cuidado com os novos convertidos. Não se pode deixar um novo crente, irmão, à mercê da própria sorte. É muito perigoso. Tópico de número 2, a integração plena do novo convertido. Devemos ter em mente que o processo de evangelização não termina na conversão, mas o converso precisa ser integrado à igreja e aos trabalhos que a mesma executa. Através da integração espiritual, eclesiástica e social, o novo convertido reforça a sua vida cristã e encontra o seu lugar no reino de Deus. Então, dentro da integração, nós vamos ver 3 formas de integração. A primeira delas, 2.1, integração espiritual. A integração espiritual é obra do Espírito Santo, desenvolvida no ato em que a pessoa crê que Jesus é o seu Salvador pessoal. É o Espírito Santo, pela regeneração, que faz o pecador participante do corpo de Cristo. Todavia, cabe à igreja conduzi-lo a tomar parte nas bênçãos de Deus decorrentes da salvação, levando-o a buscar o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e desenvolver o fruto
do Espírito Santo. Até porque a pessoa, quando aceitar Jesus, ela vai sentir alegria, um gozo, uma paz, eh, sabe assim, inexplicável. Mas ela não sabe que isso é o Espírito Santo e que o Espírito Santo tem muito mais para ela, né? Tem muito mais coisa para fazer na vida dela. Se ela souber de que o Espírito Santo tem um batismo, tem dons para ela, tem muita coisa ainda para ela, ela obviamente vai querer beber de toda aquela água, né? 2.2, a integração também ela tem que ser eclesiástica, é a integração na igreja local. O novo convertido precisa ser conscientizado biblicamente que agora faz parte do povo de Deus, a igreja do Senhor nessa terra. O novo convertido precisa ser instruído sobre sua nova identidade e vida em Cristo, que envolve batismo em águas, participação na ceia do Senhor, comprometimento no sustento e manutenção das atividades evangelísticas, por intermédio da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Então a pessoa entra na igreja, mas ela não sabe, precisa batizar. Ela fica olhando as pessoas participando da ceia, ela vai ficar curiosa para saber se pode participar daquilo. Ela vai ver as pessoas ofertando, dizimando, falando de dízimo, ela não vai saber como que isso funciona. Então esse é o papel justamente da igreja, ensinar a pessoa que existe um batismo nas águas, que existe ofertas da igreja, são bíblicas, que existe a ceia do Senhor, mas a ceia do Senhor, costumeiramente, a gente exige o batismo. Então, a pessoa, para querer batizar, para querer participar da ceia, para querer ofertar, ela precisa ser estimulada também, saber o que está fazendo, né? O novo convertido precisa de instrução quanto à relevância de procurar estar regularmente reunido com os demais membros da igreja para comunhão, edificação mútua de ajuda, né? A integração eclesiástica conscientiza o novo membro sobre sua responsabilidade de anunciar no poder do Espírito Santo a palavra de Deus e fazer discípulos para Cristo. E aqui entra um papel importante que a igreja falha demais, irmão. É que hoje nós não temos tendo mal e porcamente, desculpa a expressão, o pessoal que cuida do evangelismo. Muito, muito mal. Desde a minha época de novo convertido, sempre foi assim, infelizmente. E aí o que que acontece? O novo convertido ele entra com uma sede assim, irmão, muito grande. E aí se você pegar um novo convertido, treinar ele bem treinado, para ele fazer parte dessa equipe de evangelismo, ele vai ser um excelente evangelista, um excelente missionário. Eu digo isso por mim mesmo, irmão. Na época a gente ouvia falar assim, era só dado o seguinte aviso: irmãos, os irmãos que forem para o evangelismo, hoje à tarde, 14 horas, vai ter aqui um evangelismo, nós vamos nos reunir aqui na frente da igreja. Aí, ok, eu ouvia aquela mensagem e eu ia para esse tal desse evangelismo. Chegava lá, estava o líder do evangelismo. Pasmem vocês. Às vezes o vice-líder, às vezes uma irmã chegava, uma pessoa ou outra, mas só tinha uma ou no máximo duas pessoas para evangelizar. Aí fala assim, ó, pega esse papel aqui e entrega para as pessoas. Irmãos, o que é isso? Não houve um treinamento, não havia uma ajuda, uma explicação de como é que funciona. Então eu estava com uma sede muito grande de chamar mais pessoas para vir, mas não sabia, não tinha ferramentas. Eu não tinha um jeito de falar, eu não tinha um jeito de convidar. Então a gente meio que aprendeu assim na marra. Então, assim, infelizmente, se você pega um novo convertido, treina ele, coloca ele, ensina ele, meu irmão, vai ser uma alavanca muito grande, vai ser uma potência na igreja. Mas infelizmente a gente tem deixado a desejar muito isso, e eu puxo a sardinha para o meu lado, a gente, na nossa igreja, tem sido muito falho nisso. Meu Deus do céu, nas igrejas onde eu passei, muita falha da nossa parte, muita falha da parte da liderança da igreja, infelizmente, a gente deixa a desejar também. E aí o membro, como é que ele vai se envolver com o evangelismo? Não tem evangelismo, não tem equipe de evangelismo, e quando tem a equipe, ela é fechada, não chama a pessoa, não treina a pessoa. Então, quando passar o tempo, ela desacostumou em evangelizar, não quer mais evangelizar, não quer mais mexer com isso, e aí fica difícil depois você trazer ela para o time, né? Vamos pensar nisso para a gente poder parar de perder mão de obra boa, né? Principalmente novos crentes. 2.3, integração social. Como o novo convertido se sente num ambiente que ninguém lhe conhece? Com certeza sente-se como um peixe fora d'água, deslocado. A pessoa, quando se converte, sofre uma transformação radical que acontece também em termos sociais.
ela passa a viver um convívio social totalmente diferente do anterior. Do linguajar ao modo de se vestir, tudo passa por uma radical transformação. É preciso se aproximar dela com amor, paciência, para incluí-la nesse novo ambiente. Tópico de número 3, o envolvimento pleno da igreja. Cada ministro ou departamento da igreja precisa estar envolvido e ser um veículo de integração. Essa é uma missão de toda a igreja. 3.1, integrando todos. Todos os departamentos da igreja precisam ter um grupo treinado para recepcionar e integrar aqueles que são alcançados pelo Salvador Jesus. Todos precisam envidar esforços e ser dinâmicos para integrar e promover o crescimento da igreja. 3.2, bênçãos do envolvimento da igreja na integração. Quando a igreja se envolve na integração dos novos convertidos, há um enorme ganho para toda a membresia. Dar ao membro a satisfação de realizar algo para Deus pode motivá-lo para o ministério. E é uma das maiores motivações, digamos assim, que a gente precisa ter, irmãos. É porque a gente na igreja é muito carente de muitas áreas, né? Então imagina uma pessoa que se converteu na sua igreja, que é um excelente músico. E você logo integrou esse membro, levou ele para o discipulado, levou ele para o batismo, já envolveu ele no evangelismo da igreja, já envolveu ele nos departamentos da igreja, e daqui a pouco o ministério de louvor abraça essa pessoa, coloca ele para exercer aquilo que ele mais gosta, que é tocar violão, guitarra, bateria, qualquer um instrumento. Imagina, agora você tem uma pessoa que é nova convertida, com aquela energia toda, com todo aquele gás, para fazer essa obra. Maravilha, irmão. Nós teremos uma mão de obra excepcional, qualificada para a glória de Deus. 3.3, qualidade da pessoa que faz a integração. Um discipulador é alguém convicto de sua missão. Integrar a igreja aqueles que foram salvos e necessitam aprender mais sobre a nova vida em Cristo. Qualidades da pessoa que faz a integração, o discipulador precisa ter convicção de salvação, ser cheio do Espírito Santo, conhecimento bíblico para explicar e sanar qualquer dúvida a respeito. Além disso, é preciso possuir sabedoria e paciência para ajudar o novo convertido a atingir a maturidade na fé. Eu conheço histórias de igreja, eu nunca vi isso em loco, é uma coisa quase que perfeita se uma igreja conseguir fazer isso. Eu vi uma história uma vez, o pastor contou que na igreja dele, então é uma história que ele contou num vídeo, numa pregação que eu estava vendo sobre organização eclesiástica. Então ele fala que na igreja dele, quando a pessoa evangeliza lá fora, aí existe uma equipe para recepcionar essa pessoa que vai chegar. Essa equipe que vai recepcionar vai anotar número, telefone, contatos dessa pessoa e vai passar para uma outra equipe, que é a equipe que vai na semana visitar essa pessoa. Essa pessoa foi fazer a visita, abordou a pessoa, aí tal. Aí vai ajustar essa pessoa conforme a necessidade dela. E daqui a pouco vai entrar uma equipe de discipulado em cima dessa pessoa. Aí vai organizar o discipulado, os encontros que vai trabalhar e depois vai levar essa pessoa até o batismo. Feito o batismo, essa pessoa vai passar por um processo ali mais pesado, digamos assim, mais específico de discipulado para a vida cristã. Conhecer as doutrinas da Bíblia, conhecer a igreja, a estrutura da igreja, a história daquela igreja, estou falando daquela instituição, conhecer o pastor, conhecer os departamentos, integrar mesmo a pessoa ali. Depois disso, faz um teste de vocação nessa pessoa. Essa pessoa, então, ela vai fazer um teste de vocação. Se ela é para música, se ela é para evangelismo, se ela é para pregadora, se ela gosta de dança, se ela gosta de teatro, se ela gosta de som, de música, de portaria, do que ela gosta, de manutenção do prédio. Faz um teste de vocação. Dentro do teste de vocação, ela é treinada e habilitada depois daquele teste, do treinamento que ela fez, da consciência que ela fez. Vamos supor que ela gosta de música. Pessoa que tem uma voz boa, já até cantou na vida secular, aí ela é apresentada ao Ministério de Louvor da igreja, para o líder do Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor vai fazer agora esse trabalho, abraçar essa pessoa e envolver essa pessoa dentro do Ministério de Louvor, para ver o que essa pessoa pode agregar dentro daquele ministério que já está preparado para receber essa pessoa. E daí para frente essa pessoa já vai estar envolvida, batizada
treinada, discipulada, vocacionada e agora exercendo a sua vocação. Que maravilha, né? Quem dera todas as igrejas tivessem uma mentalidade e uma equipe que trabalhasse assim de maneira organizada, desde o evangelismo até a equipe em que essa pessoa vai fazer parte, todas elas estão interconectadas para que essa pessoa nunca fique dispersa, desde o minuto que ela pisou na igreja até o dia que ela vai começar a trabalhar de fato na igreja, ela foi envolvida com todas as áreas da igreja. Que maravilha, né, irmãos? Que esse seja um grande objetivo para nós aí. Se esse pastor falou que consegue fazer, todos nós com certeza podemos realizar esse trabalho. E aí, com a conclusão, diz: é por meio da integração que o novo convertido se sente acolhido pela igreja, corpo de Cristo, membro da família de Deus, vocacionado para cumprir o sublime missão para a qual também foi chamado. Ide por todo mundo para pregar o evangelho a toda a criatura. Amém, irmãos? Ficamos por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima IBD em Foco, se Deus nos permitir. Deus abençoe. Amém.